Monteiro. Está com você, professora. Boa tarde, turmas. Segundo A, B, C, D, E, F. Quase o alfabeto, né? Mas é um prazer trabalhar com vocês. Passar algumas informações que a partir de então vamos ter aula gravada. Minhas aulas, por enquanto, vão ser gravadas. Quinzenal, porque essas aulas são reposições e além das aulas ainda tem aquelas atividades e após, que é o ideal mesmo, após a aula, é ter uma atividade. Hoje eu vou dar um descanso a vocês, no final eu passo só uma questão, que foi uma questão de Enem. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com Enem, porque o Enem dá a possibilidade de qualquer aluno, qualquer pessoa, fazer o curso que quiser, e esse curso vai ser de graça. Né? Então, como diz Carlinhos Brown, não desistam de vocês nunca, a gente não pode desistir. Eu sei que é um momento muito difícil, né? Angustiante, indeciso, várias coisas. Eu também estou me sentindo assim, mas eu não posso desistir, nem posso desistir de mim e nem tampouco de vocês. Então a gente vai ter, espero que todos estejam bem, que essa aula seja bem proveitosa para vocês, mas qualquer dúvida, vocês já sabem, eu tenho contato com vários segundos. Pode passar mensagem, professora, eu não entendi o que a senhora explicou, aquela sobre globalização ou outro assunto qualquer. Estamos aqui para isso, ok? E agora eu vou iniciar a aula. O nosso tema é globalização. De início, vamos fazer algumas revisões, tá? Mas muita coisa eu já passei para vocês. E o que ficar em dúvida ainda, vocês podem entrar em contato comigo, ok? É um prazer. Vamos conceituar globalização como um processo de aprofundamento das relações econômicas, culturais, sociais e políticas. Eu vou usar aqui a canetinha, mas às vezes sai do prumo, digamos assim, do rumo, tá? Não reparem porque eu estou em fase de aprendizagem. Relação econômica, culturais, sociais e políticas. Como mostra bem essa imagem, tem várias pessoas fazendo uma integração. Isso se fala desde o período colonial. Se a gente for analisar, esse período colonial teve uma aproximação, uma integração com povos diferentes, com culturas diferentes. Mas quando eu me refiro a relações econômicas, essa relação econômica, a globalização, é gerada pela necessidade do capitalismo. Porque enquanto a gente interage, né, cada um vai interagir de acordo com seu interesse. Eu posso usar a internet para conhecer uma cultura, sem envolver a economia. Né? Eu posso também conhecer a política, o lado social e também econômico daquele país. Mas quando fala que é um processo de aprofundamento das relações econômicas e tem o capitalismo, a gente já sabe que é esse capitalismo que quer conquistar novos mercados. E assim se conquista. O capitalismo eu posso definir como um sistema econômico baseado na propriedade privada. Essa propriedade privada
é empresa particular. Essa empresa é particular visando o lucro. E o mercado tudo esse capitalismo é voltado para o mercado, porque eu quero no mercado obter lucros. E assim, na nossa vida, no dia a dia, a gente vê isso mesmo, né? E esse capitalismo, ele traz muita disparidade social, econômica. A gente está integrada aqui, né? Mas a gente sabe com essa revolução técnico-científica, porque essa globalização está ligada ao capitalismo. E o capitalismo atual, qual é o capitalismo atual? É a revolução técnico-científica, é a tecnologia de ponta. Mas chega a todas as classes sociais? Chega homogêneo? Infelizmente a gente sabe que não. Existe essa tecnologia de ponta, mas quem vai se beneficiar mais é quem tem um poder aquisitivo melhor. Eu posso até ter uma internet, mas não é uma internet veloz. Por que eu não tenho uma internet veloz? Eu tenho uma internet, mas aquela internet veloz é muito mais cara do que a minha, né? Que não é tão veloz assim. Mas, de qualquer forma, a gente consegue utilizar. Tá? Esse capitalismo atual também é o capitalismo, porque vocês sabem que a gente passou por várias fases do capitalismo. Capitalismo comercial, onde tudo começou, teve acúmulo de capital, veio para fase do capitalismo industrial, foi com a indústria que mudou, né, a vida social, econômica das pessoas, teve mais acúmulo de capital e veio o capitalismo financeiro ou monopolista. Esse capitalismo financeiro ou monopolista quer dizer, eu já tive acúmulo de capital das outras fases e surgiram os bancos, bolsa de valores, corretoras, porque eu tinha um capital suficiente para que essas empresas fossem surgindo, esses bancos, essa bolsa de valores que é bastante importante, que ela, com essa tecnologia, não precisa você sair nem de casa, você faz tudo através da internet, né? E também foi boa porque teve um avanço, mas por outro lado, é financeiro ou monopolista. Monopolista, monopólio, quer dizer uma pessoa ou uma empresa comandando o mercado com seus produtos ou serviços. E aí essa desigualdade, essa disparidade social aumentou bastante com essa globalização, com essa revolução técnico-científica. Mas, de qualquer forma, o mundo, de alguma forma, está integrado. As pessoas estão integradas, os países. Imagina você se tem uma globalização, que é essa revolução técnico-científica, que é esse avanço nos 3 setores econômicos, né? Os 3 setores econômicos são o primário, a agricultura que faz parte do primário. Houve uma revolução na agricultura, hoje se produz muito mais. Acabou aquela história de Malthus, né, quando ele disse que as pessoas poderiam passar fome porque tinha muita gente no mundo. Nada disso aconteceu, porque aí veio a Revolução Verde, né? Essa revolução, quando a gente fala aqui de revolução, não é de briga, é de avanço tecnológico, né, que é esse que a gente vive, que é tecnologia de ponta. Economia
Primário, onde tudo aconteceu, a agricultura. Secundário, a indústria. Terciário, bens e serviços. E esses bens e serviços é bastante significante na economia, porque vai envolver bancos, bolsa de valores, uma infinidade de coisas que favorecem, né, a economia. Expansão do capitalismo. A atual fase de expansão do capitalismo ficou conhecida como globalização. Então a gente não pode separar globalização do capitalismo, capitalismo e globalização. Ela é consequência do avanço tecnológico. Foi isso que eu falei. Aqui o globo, né, o mundo todo antenado, mas muita insatisfação, porque exatamente o mundo está conectado, mas não de forma homogênea. Quem vai se beneficiar são principalmente os ricos. Eu lembro muito bem, eu mais nova na minha cidade, as pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor do que o meu, tinha aquele celular, hoje é fininho, né? É muito fácil de lidar com ele tudo, muito fácil de colocar numa bolsinha, mas antes era aquele tijolão. E aquele tijolão eu não tinha. Então, se há um movimento das pessoas, mesmo num país rico, se há um movimento de pessoas contestando essa globalização, é justamente essa disparidade social. No Brasil, se há uma disparidade social, a renda está mal distribuída, assim como as terras também estão mal distribuídas. Então, esse capitalismo, ele tem um lado bom, assim como não é o lado só ruim também. Eu acho que esse capitalismo, ele faz a gente repensar e querer crescer, querer vencer na vida, para ter essa tecnologia toda que está aí no mercado, né? Se a gente não consegue todas, mas consegue algumas. Então, no capitalismo, se há a competitividade, principalmente nas empresas, nas indústrias, nos empresários, né? Se há uma competitividade. Se não for exorbitante, até que competitividade é bom, né? Vai nos fazer bem. Esse capitalismo, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, até chegar no capitalismo informacional, que é através da informação, através principalmente da internet, que o mundo está integrado, está todos os dias, todas as horas, não importa o fuso horário. Né? O que é bom é isso, a internet a gente pode falar a qualquer hora. E pode também negociar. E isso é negociado. E veio, né, com essa expansão do capitalismo, essas empresas transnacionais ou multinacionais adquiriram, expandiram nos territórios. Então, essa palavra globalização
palavra globalização, justamente, ela surgiu para beneficiar as empresas transnacionais ou multinacionais. Começou a ser empregado nos anos 80 por consultores de administração das principais universidades norte-americanas. Onde surgiu essa palavra, esse sistema, num país altamente desenvolvido, olha onde surgiu, na universidade, e serviu para definir estratégias de expansão global para essas empresas, podem ser transnacionais, como também multinacionais. E aqui estão, né, várias empresas multinacionais. E a gente está sempre consumindo produtos dessas empresas. E a gente sabe que essas empresas são grandiosas. Elas formaram-se um conglomerado. Elas formaram trustes, que são empresas grandiosas, que elas se juntam, fazem fusão para dominar os mercados. Mas, obviamente, essas empresas, nesses conglomerados, elas deixam lá sua sede, país de origem, está lá bonitinha, e cria estratégias de expansão global. E vem parar no Brasil, um país emergente. A gente sabe que passa por 1000 problemas, mas elas têm interesse porque elas fazem essa estratégia, faz uma logística de como chegar nesses países. Quando chega nesses países, elas fazem acordo. Geralmente é um acordo com o governo. Por isso que se fala em guerra fiscal. Essa guerra fiscal é uma loucura, porque a região, o estado quer receber essas empresas, né, porque vai gerar emprego. E aí, cada uma que quer diminuir os impostos, beneficia essas empresas, esses conglomerados. Por outro lado, vai gerar empregos. Então fica essa guerra fiscal. Um estado oferece mais vantagem. Óbvio que ela, como fez uma logística de toda a sociedade no âmbito econômico, etc., se tem infraestrutura, porque seria inviável acontecer a globalização se o espaço geográfico não tem suporte para essa globalização. Seria inviável acontecer, né? Por isso que acontece, não acontece homogêneo, tem uma diferença aí, porque num país mais rico, bem estruturado, que investe em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, óbvio que essas empresas, elas crescem muito mais do que num país que passa por vários problemas. Mas o interesse deles é que tem mão de obra mais barata, tá? Do que no país deles. A mão de obra é mais barata.
tem uma infraestrutura, mesmo que no Brasil, rodoviária, né? E também tem os portos. A gente sabe que passa vários problemas nos postos, mas funciona. Então tem essa infraestrutura para oferecer para elas e tem também a isenção de impostos. Às vezes, dependendo do contrato, fica 1 a 5 anos sem pagar esses impostos, depois obviamente ela vai pagar. Então são essas vantagens que essas empresas transnacionais ou multinacionais encontram em países mais pobres do que o deles. E esse lucro todo que elas vão ter, geralmente não fica no país aqui, vai para o país de origem. Então se investe muito mais com esse lucro, né? Principalmente em pesquisa e desenvolvimento. Também a gente tem que não esquecer do sistema de comunicação, que é responsável pela aceleração dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Então eu falei sobre os conglomerados, os trustes e também tem cartel. Esse cartel são empresas que combinam o preço, vende o mesmo, trabalha, vende com o mesmo produto. E aí, para não ter concorrência, chega para outra e vamos combinar de vender o preço, a mercadoria a X, o valor X. E aí eles combinam o preço, e bom para eles porque não tem concorrência, né, entre eles, mas para a população é muito ruim. Lembra lá de Adam Smith? Até caiu uma questão, não é nem do ano passado, que depois eu vou passar para vocês, falando sobre o liberalismo, a liberdade econômica. Né? E ele defendia que tinha que ter concorrência, porque tendo concorrência, quem vai ganhar é o consumidor e não as empresas. Então, se essa empresa usa essa forma de cartel, de combinar o preço, aí o consumidor fica sem opção. E o consumidor tem que ter liberdade de escolha, liberdade de compra. Vai comprar onde lhe convier. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa explicação. Se não entendeu, entre em contato comigo. Mas hoje eu vou passar essa questãozinha, tá? É bem fácil. Na próxima aula, minha aula vai ser quinzenal, aí eu já passo outras questões. É atividade de geografia, 22/10/2020, questão 1. A globalização é consequência do avanço tecnológico empregado em diversos setores da economia e da modernização dos sistemas de transporte e telecomunicação, responsáveis pela aceleração e aumento do fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Ela é fruto da atual fase da Revolução Industrial e seria inviável sem um meio geográfico preparado para lhe dar suporte. O termo Revolução Técnico-Científica
formulado pelo geógrafo Milton Santos, 1926-2001, corresponde à evolução dos processos de produção e reprodução do meio geográfico, que se define como A. Capital produtivo. B. Revolução industrial. C. Fordismo. D. Tecnologia high-tech, não sei que é inglês. E. Meio técnico científico informacional. Então, vocês irão assinalar a correta. E nessa questão, a gente falou tudo sobre ela, né? Que a globalização é consequência do avanço tecnológico empregado em diversos setores da economia. Primário, secundário, terciário. A ciência, ela se desenvolveu bastante, ela se desenvolve no sentido da saúde. Hoje morre menos gente do que antigamente, porque hoje tem, eu digo hoje, mas lá atrás surgiram as vacinas, assim como também a população diminuiu, né? Depois dos anticonceptivos, então há uma grande evolução na ciência. Na modernização dos sistemas de transporte e telecomunicação. Que é isso que a gente vive, né? Hoje eu chego mais rápido no Nordeste, porque eu vou de avião. Se eu fosse de ônibus, eu passava simplesmente 3 dias para chegar no Nordeste e 3 para chegar aqui. Total, 6 dias. Então, eu chego no mesmo dia, né? E com mais conforto. Responsáveis pela aceleração e aumento do fluxo de pessoas. Mercadorias, capitais e informações. Quando eu falei lá na Bolsa de Valores, é isso. Esse capital, ele acontece muito rapidamente, é um fluxo assim muito rápido. Porque eu estou aqui, eu quero comprar ações, que é a Bolsa de Valores, vocês sabem que vende ações. Eu quero comprar a Bovespa, fica em São Paulo, eu estou aqui, São Paulo, Sudeste, aqui Norte. Não sou impedida de comprar. Eu posso fazer essa negociação através da internet. Então é maravilhoso. Estou falando internet, mas os meios de comunicação, todos os meios de comunicação. Se houve um avanço muito grande, um avanço tecnológico muito grande nesses meios de comunicação. Ela é fruto da atual fase da Revolução Industrial e seria inviável sem um meio geográfico preparado para lhe dar suporte. Se o meio geográfico não tem infraestrutura, não acontece. Que a gente sabe que ainda tem países que não chega nem tecnologia, sabe? Nem sei se sabe que existe. E tem lugares também, né? Não só os países como a África, tem países da África que não sabem nem o que é isso, infelizmente, né? Então tem essa disparidade, essa desigualdade social que é muito grande. O termo Revolução Técnico-Científica, que é essa atual, formulado pelo geógrafo Milton Santos, corresponde à evolução dos processos de produção e reprodução do meio geográfico. Então é isso, o processo de produção e reprodução que acontece e acontece muito rapidamente por causa dessa globalização. Estou encerrando. Espero que tenham entendido. Caso não, entre em contato comigo. Vocês já são maiores, né? E já sabem como entrar em contato comigo. Qualquer dúvida, pode me procurar,
Estou às ordens. Foi um prazer. Fiquem com Deus.